Parece que a gente fica se repetindo aqui, mas, de novo, né, os Estados Unidos aqui parecem estar enfrentando hoje uma semana bastante decisiva. A gente vai ter eleições importantes agora, essa semana, na terça-feira, em Nova Jersey e Virgínia, assim como talvez a eleição mais importante, que seja a eleição para prefeito na cidade de Nova York. Por que é importante isso? São estados, e a cidade de Nova York, quase que confirmados já como redutos democratas, mas vai ser importante, então, ver se de fato os democratas conseguem garantir os seus espaços aqui no eleitorado norte-americano, no momento que o país aprofunda ainda mais, eu diria, a sua polarização política. Vocês devem estar sabendo que o governo federal está, digamos assim, em algum grau fechado, né? Não quer dizer que tudo esteja fechado, a vida continua, né, basicamente normal, embora muitas agências, ministérios, estejam de fato fechados no sentido de que as pessoas não podem trabalhar, porque se tornou já há um tempo nesse país essa ideia de que você não consegue trabalhar se você não tem alocação orçamentária garantida para pagar esses dias de trabalho. Então se torna essa coisa quase que um band-aid, sempre um remendo para ter uma aprovação que sempre é feita por 3 meses, por 6 meses no máximo, por um ano, e aí tem que se renegociar isso no Congresso. Como com a polarização tão forte não se consegue negociar isso, né, e uma questão importante que os democratas colocaram aqui para permitir, né, essa renovação orçamentária para garantir que as pessoas possam trabalhar, os funcionários federais possam trabalhar, é que se continue a oferecer subsídios ao conhecido como Obamacare, que é essa opção, né, não é bem uma opção pública, mas programas subsidiados pelo governo para ter acesso ao seguro-saúde que se criou, que os republicanos não querem renovar esse subsídio. Se não, de fato, não houver essa renovação, que se estima agora, nesse mês, já no mês que vem, o seguro de saúde de algumas pessoas, que sempre já é muito alto, né, possam chegar a dobrar. Né? As pessoas, por exemplo, pagar $1.000 por mês para ter seguro de saúde, o que é muito alto. Mas essa é a situação. Os republicanos não querem renovar e os democratas estão forçando isso. Então, é uma situação muito difícil, a polarização muito forte, e o Trump continua com esse discurso muito de ainda assim garantir, manter a sua posição, de definir que não vão negociar com os democratas. As prioridades do governo dele parece uma situação quase que surreal, né? O Trump fazendo uma expansão para um salão de festa, salão de baile na Casa Branca, e as pessoas aqui não tendo os cupons de alimentação, né, que normalmente são oferecidos para as pessoas de muito baixa renda. E não foram renovados porque não tem orçamento. Então, é uma situação muito difícil, onde o país se esgarça ainda mais, uma situação onde as prioridades do Partido Republicano claramente não estão na manutenção dos programas sociais, de novo, estão construindo um salão de festas, enquanto grande parte da população mais pobre, né, que depende desses cupons de alimentação, não está tendo acesso, não vai ter renovação disso, e uma grande parte, inclusive da classe média baixa, não vai mais ter acesso a seguro de saúde. O que isso tudo quer dizer, então? A polarização continua muito forte, cada lado, né, exacerbando ainda mais o debate, e essa eleição que talvez possa sinalizar uma sobrevida e uma renovação dentro do Partido Democrata. O Obama finalmente entrou em campo agora para apoiar os candidatos a governador, especialmente na Virgínia e um pouco no estado de Nova Jersey. De novo, são estados onde os democratas tendem a ganhar, mas tem que ganhar de fato em cada eleição. Agora, o interessante é que o Partido Democrata continua muito perdido. Nós temos aí o Obama voltando. O Obama, claro, é um grande cacique do partido, portanto, uma voz muito moderada, para não dizer conservadora, dentro do partido. Ele tem uma simbologia importante, por ser o primeiro presidente afro-americano e um cara muito carismático, mas defende posições muito conservadoras dentro do partido. E o candidato do partido, a prefeito de Nova York, aí sim, é um candidato muito mais à esquerda, tem posições que ele até chama de ser um pouco socialistas, pelo menos social-democratas mais abertas, mas o Partido Democrata teve uma grande resistência em assumi-lo. Né? Então, vamos ver o que se define com essas eleições, tanto para o governador quanto para o prefeito de Nova York, para ver um pouco se os democratas acham um pouco aí uma pauta, né, para a campanha, que é a grande campanha que vai existir agora no ano que vem, daqui a um ano, né, para o Congresso e alguma parte do Senado dos Estados Unidos. Os democratas ainda têm uma grande dificuldade de achar sua narrativa, e os republicanos continuam muito bem no trumpismo. Então, uma semana decisiva nesse sentido. Se houver uma vitória de fato dos democratas nessas eleições importantes, talvez, não sou muito otimista em relação a isso, os republicanos, o Trump, queiram negociar um pouco mais, voltem a abrir o Estado, né, o governo federal,
mas nada disso é claro, porque até o momento a posição dos republicanos, como tem sido há muito tempo, especialmente do Trump, que domina o partido, é de sempre, né, recolocar, de reafirmar as posições dele e nunca aceitar diálogo, nunca aceitar negociação. Nos últimos tempos, é o Partido Democrata que tem negociado, agora achou uma pauta um pouco mais de manter a sua posição desse subsídio para o seguro-saúde e não está, portanto, permitindo que o governo funcione. Mas até que ponto isso vai chegando aí às festas do final do ano, como é que isso vai se colocar, é uma situação importante. Então, vamos acompanhar essa semana, ver se de fato quem é que vai piscar primeiro, né, e ver se há algum grau de diálogo aí para a continuidade um pouco do orçamento federal, para que volte alguns programas sociais, senão a situação vai se aprofundar e se agravar ainda mais.